Bom dia, terceiro ano! Hoje mais um dia de aula online. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e a tia está morrendo de saudade de vocês. Mas espero que logo nós estejamos juntos, não é mesmo, meus amores? Então vamos começar nossas atividades? Olha só, hoje nós vamos pegar o livro de História. Nós vamos abrir lá na página 48. Nós vamos falar hoje sobre administração municipal, certo? O que é isso, tia? É como o nosso município é dirigido, né? Quem está lá em cima para comandar o nosso município, a nossa cidade, certo? Então vamos começar então. Primeiramente, o nosso livro vem nos falando que nós moramos num país democrático, onde todo mundo tem a sua vez, a sua voz. Ou seja, nós moramos num país que nós podemos dar a nossa opinião, certo? Nós podemos mostrar a nossa opinião e exigir que ela também seja respeitada, certo? Por isso nós moramos num país democrático. Portanto, meus amores, como nós temos, voz ativa, nós temos o direito de fazer escolhas, nós que escolhemos os nossos administradores, nós escolhemos o nosso presidente, nós escolhemos o nosso governador e nós escolhemos o nosso prefeito, certo? As pessoas que vão administrar nosso país, nosso estado e nossa cidade. Então, nós que escolhemos, por isso nós temos voz ativa e nós temos que dar a nossa opinião, certo? O nosso livro vem falando também sobre a gestão municipal. Olha só, a gestão municipal, ela é formada por quem? Pelo prefeito, o vice-prefeito e seus assessores. Aonde que eles trabalham? Eles trabalham numa sede administrativa que se chama prefeitura. Vocês sabem onde fica a prefeitura de Rio Verde? Fica na Presidente Vargas, lá no finalzinho, lá em cima, né? A tia vai colocar para vocês uma foto aqui para vocês verem como que é a nossa prefeitura, a prefeitura da cidade de Rio Verde, tá bom? A tia vai colocar aqui para vocês. Olha só, aí também nós temos, as decisões e as escolhas. Quem que é responsável por isso? O prefeito, o vice-prefeito e seus assessores são responsáveis pelas decisões e pelas escolhas. Ou seja, quando um prefeito ganha uma eleição, ele decide quem vai trabalhar com ele, quem vai ser seus assessores, ele decide por onde que ele vai começar as suas obras, o seu mandato, certo? Porém, aí acontece o quê? Alguns conflitos, porque alguns prefeitos, quando eles ganham as eleições, eles não terminam o que o outro prefeito que estava no lugar dele começou. Aí o que acontece? Acontece que obras ficam paradas, Alguns lados da cidade ficam prejudicados com asfalto buracado, falta de saneamento básico e muitos outros problemas. Então, o que acontece? Cabe a nós, as pessoas, nós que votamos nesse prefeito, cobrar deles essas decisões e essas escolhas, certo? Então, todo mundo, toda cidade tem os mesmos direitos. Então, às vezes, o prefeito escolhe um lado melhor para ficar cuidando, certo? Então, o que acontece? O lado de cá vai ficar meio descuidado. Não pode ser assim. O que acontece? Nós, população, nós eleitores, nós temos que cobrar dos prefeitos, dos vereadores, certas decisões. Nós temos que cobrar melhorias para o nosso bairro, para a nossa cidade, certo? Na página 49, vem nos explicando que o nosso município ele é organizado por poderes, certo? Nós temos o poder executivo, que é formado pelo prefeito e vice-prefeito. Eles trabalham onde? Na prefeitura. E eles são responsáveis por quê? Por executarem as leis, pôr em prática as leis, certo? E nós temos o poder legislativo, que ele é formado pelos vereadores. Onde eles trabalham? Eles trabalham na Câmara Municipal. O que eles fazem, os vereadores? Os vereadores são responsáveis por elaborarem as leis, certo? Então, eles elaboram as leis da nossa cidade e aí vai para o prefeito tem que executar essas leis, certo? O município não tem um poder judiciário próprio, certo? O que é o poder judiciário? É aquele que fiscaliza as leis, certo?
e que interpretam as leis. Então, o município ele não tem um poder judiciário próprio. O que que acontece? Para quem que fica essa responsabilidade? Essa responsabilidade fica para os vereadores. Então, os vereadores fiscalizam se as leis estão sendo adotadas, certo? Aí, o que acontece? Alguns municípios têm a sede da prefeitura em casas antigas, casarões antigos, certo? É o caso aí dessa imagem, a sede da prefeitura de Olinda, lá de Pernambuco. Olha só, olhem só a imagem aí dessa prefeitura, e é localizada num casarão, certo? Então, o nosso livro embaixo vem falando que o prefeito e o vice-prefeito são pessoas que administram o nosso município, certo? Eles ficam pelo nosso município por 4 anos nessa administração, certo? Aí acontece o quê? Outra votação. Caso eles ganham, eles continuam mais 4 anos. Caso não, eles saem e cedem o lugar para o novo prefeito que foi votado, que ganhou a eleição. Algumas vezes, meus amores, as eleições não são decididas logo no primeiro turno. Às vezes acontece de ter que haver o segundo turno. Aí o que acontece? Os dois prefeitos mais votados no primeiro turno vão para o segundo turno. Aí a população vai votar entre 2, certo? Aí acabam elegendo a vitória de um só. Aí, meus amores, na página 50 e na página 51, nós temos as atividades, certo? A número 1 está pedindo para você relacionar corretamente as colunas. A primeira com a segunda, certo? Está falando assim, ó, exercem o poder executivo do município. São os vereadores ou é o prefeito e o vice-prefeito? Exercem o poder legislativo no município. São os vereadores ou é o prefeito e vice-prefeito? Vocês vão ligar para ti aí, tá bom? Número 2, vocês vão colocar verdadeiro para as frases verdadeiras e F para as falsas, certo? Os poderes que formam o governo municipal são o executivo e o legislativo? Você vai colocar verdadeiro ou falso, certo? A outra, cabe o poder executivo formular as leis? O prefeito e o vice-prefeito são eleitos pela população por meio de voto? Os vereadores governam o município e trabalham na prefeitura? Número 3. Por que dizemos que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são representantes do povo? Por que eles representam nós? Porque eles decidem, tomam as decisões, as escolhas, mas quem vota neles, quem põe eles lá no poder, somos nós, certo? A população. Então, vocês vão formular para ti a resposta de vocês, tá bom? Número 4. Com a ajuda de um responsável, você vai fazer uma pesquisa quantos habitantes há no nosso município. Você vai ver quantos habitantes moram aqui no nosso município, certo? Quantos habitantes nossa cidade possui. E depois vocês vão colocar para ti, ó lá, quantos vereadores foram eleitos na última eleição. Por que o nosso livro vem trazendo essa questão? Porque dependendo do número de habitantes de uma cidade, depende também o número de pessoas, de vereadores que vai ser eleitos, certo? Então, você vai fazer essa pesquisa para ti, você vai pesquisar quantos habitantes nossa cidade possui e vai pesquisar também quantos vereadores foram eleitos na última eleição, certo? A número 5. Na sua opinião, quais são as principais prioridades dos vereadores e do prefeito para manter um município bem organizado? Então, isso aí é de vocês. Vocês vão fazer para ter uma resposta bem criativa, tá bom? O que você acha que o prefeito e os vereadores precisam fazer para deixar o nosso município bem organizado? Certo? Você pode colocar em relação à saúde, à educação, à segurança, certo? Número 6. Converse com alguns moradores da sua rua e procure saber quais são os serviços públicos que precisam melhorar na sua cidade. Olhando assim para a nossa cidade hoje, o que você acha, o que o seu vizinho acha, o que a sua família acha que ainda precisa ser melhorado na nossa cidade? Número 7. Se você fosse o prefeito da sua cidade, se você fosse o prefeito da nossa cidade, prefeito de Rio Verde, o
que você mudaria? Quais são as mudanças que você faria na nossa cidade? Você vai colocar aí pra tia no número 7, combinado? E a número 8, você vai ler as dicas para completar as cruzadinhas. A primeira dica da cruzadinha, letra A, poder que executa as leis. Letra B, poder que faz as leis. Letra C, membro do poder legislativo. E letra D, sede da administração municipal. Vocês vão completar a cruzadinha. Então, a tia vai ficar bastante contente se vocês fizerem essas tarefinhas. Por quê? Porque vocês vão estar entendendo um pouco mais sobre política. Esse ano é um ano eleitoral. A próxima eleição acontece agora no final desse ano, certo? Nós vamos eleger um novo prefeito, ou às vezes esse prefeito ganhar, né? Então, nós vamos eleger um prefeito, vamos eleger alguns vereadores. Então, a tia gostaria muito que vocês pesquisassem um pouco sobre a nossa política, tá bom? Desde pequeno também é importante saber o que acontece na nossa cidade, não é mesmo? Então, olha só, essas aqui são as nossas atividades de história, tá bom? Façam com bastante capricho. E hoje, meus amores, nós vamos começar a trabalhar o nosso livro paradidático, a nossa literatura infantil. Então, a tia vai deixar aqui para vocês que vocês vão fazer a leitura desse livro, tá bom? Se chama Aprendiz de Mágico, conta a história do Celso, um menininho, né, que estava fazendo aniversário e o pai dele era acostumado a trazer um palhaço para suas festas. Porém, dessa vez, o pai dele trouxe um mágico e acontece várias aventuras nesse livro. Então, vocês vão fazer a leitura para a tia com bastante atenção, tá bom? Para vocês depois realizarem as atividades do livro trabalhando com a literatura infantil, tá? Vocês vão abrir lá na página 15, olha só. E vocês vão fazer para a tia as atividades relacionadas a esse livro. A primeira, você vai responder de acordo com a criação desse livro. Você vai colocar para a tia o nome do livro, vai colocar na letra B o autor, certo? Tá tudo aqui na capa. Quem foi o ilustrador e qual foi a editora, certo? Além de vocês encontrar tudo isso aqui na capa, ó, aqui também na contracapa nós encontramos, tá bom? Aqui, ó. Então, vocês vão fazer a leitura para a tia desse livro e realizar essas atividades. Depois temos lá a número 1, começa assim. A história Aprendiz de Mágico fala sobre, vocês vão marcar um X para a tia. Fala sobre o menino que não gosta de mágica, o menino que aprendeu mágica com seu tio, o menino que sonhava em ser mágico. Então, antes de vocês responderem essas atividades, vocês vão fazer a leitura desse livro, tá bom? É importante fazer a leitura. Número 2, você vai desenhar nesse espaço abaixo aqui o que saiu da cartola do mágico, tá bom? E lá na página 16, a número 3, como aconteceu o melhor truque de mágico. Então, você vai colocar aqui para a tia, de acordo com a história, qual foi o melhor truque, como que aconteceu. Número 4, faça o que se pede. Letra A, pinte o personagem que Celso esperava que fosse aparecer na sua festa de aniversário. Então, você vai pintar para a tia quem que ele esperava que aparecia os outros anos, mas que esse ano não apareceu. É qual desses 3 que ele esperava que aparecesse no seu aniversário. E depois você vai circular para a tia aquele que foi convidado, certo? Então, vocês vão pintar aquele que ele achava que ia aparecer e aqui vão circular aquele que foi, certo? Letra B. E você, que personagem gostaria de ver em sua festa de aniversário? Por quê? Então, vocês vão escolher para ti um personagem aí, pode ser, né, criativo, você que vai escolher quem é o personagem que você gostaria que aparecesse no seu aniversário e por que você gostaria que esse personagem aparecesse no seu aniversário, tá bom? Vocês vão colocar para ti aqui, caprichem na letra, façam um colorido bem bonito, tá bom? E não esqueçam de fazer a leitura deste livro. É importante que vocês façam a leitura desse livro todos os dias, porque depois nós vamos ter atividade avaliativa, né? De recontar essa história. Então, quanto mais vocês fizerem a leitura, mais vocês ficam, né, craques nessa história. Vocês vão conseguir escrever
com mais facilidade a historinha, tá bom? E por último, nossa tarefinha no nosso caderno de matemática. A tia vai explicar para vocês agora como que vocês vão fazer essa atividade. Essas atividades, meus amores, vocês vão poder estar usando os sólidos geométricos que vocês mesmos montaram em casa, que a tia enviou em PDF. E aí vocês vão estar realizando essa atividade no caderno e depois responder, certo? A número 1, vocês vão completar as frases. Essas frases são de acordo com os sólidos geométricos arredondados, certo? O cone, o cilindro, a esfera. A número 2, vocês vão observar os sólidos geométricos que vocês montaram em casa e vão responder completando a tabelinha. Olha lá, o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Vocês vão colocar para a tia o total de faces do cubo, do paralelepípedo e da pirâmide, o total de vértices e o total de arestas. A número 3, vocês vão desenhar para a tia na letra A um objeto cuja sua forma contenha 6 faces, certo? E a letra B, vocês vão desenhar para a tia um objeto que não apresenta em sua forma nem faces, nem vértices e nem arestas, né? Então, você vai apresentar aí para a tia alguns objetos, desenhar. Então, primeira coisa é você pensar no sólido geométrico. Na letra A, que sólido geométrico tem 6 faces? O cubo, né? Qual o objeto que parece um cubo que eu vou desenhar na letra A? E na letra B, qual o objeto que parece uma esfera? Porque a esfera não tem nenhuma dessas características, certo, meus amores? Sou Gilmar do terceiro ano A. A convivência entre pessoas faz nascer um dos mais lindos sentimentos, a amizade, o carinho, o amor, o respeito, a compreensão e a solidariedade são responsáveis pelo crescimento da amizade. Estou com saudades, mas acredito em Deus que logo estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos. Beijos. Um super beijo e até a próxima aula!